tá? Vamos ver se eu consigo, tá bom? Vamos continuar com a apresentação. E daí eu falei para vocês sobre o óleo de coco, né? Todas as mamães que me procuram, né? Eu sempre traço os protocolos de uso com os óleos nas crianças, principalmente de forma aromática e tópica, não na ingestão, né? E outra coisa também, porque é indicado realmente ingerir óleos essenciais a partir de 5, 6 anos de idade. Eu dou óleo essencial internamente para minhas crianças desde pequenininha. A Laís tinha 3, 4 aninhos e eu pingava uma gotinha, assim, o óleo de copaíba, por exemplo. Mamães que pingam, não tem problema. Mas eu digo para vocês que não tem necessidade de ingerir óleo essencial para fazer um efeito. A gente tem essa cultura, né? Que tudo a gente tem que tomar, né? Medicação, tudo bem. Mas óleo essencial não tem necessidade da ingestão. Você usando ele, passando no corpo, nos pontos de alta absorção, ele vai para a corrente sanguínea. Quando você inala, ele vai para a corrente sanguínea, ele vai para a parte cerebral, de uma maneira até mais rápida do que ingerindo, sabe? Então, nas crianças, eu gosto muito de usar somente, topicamente, né, a maioria dos tratamentos, na inalação e uso tópico, né, passando nos pontos de alta absorção. E sempre quando usar óleos essenciais, precisa diluir no óleo vegetal puro, tá? Por quê? Porque, primeiramente, os óleos, eu falei que eles são voláteis, eles evaporam, tá? Então, até toma cuidado com os frasquinhos de vocês, não deixar aberto, tá? Porque eles evaporam, eles são puros. Então, quando você associa com óleo vegetal, que eu sempre gosto de usar um óleo de coco, né? Você faz ou o vidrinho lá, né? Do seu rolãozinho com a misturinha, ou faz uma misturinha na palma da mão, se não for fazer um tratamento a longo prazo. E passando na pele, você evita a evaporação do óleo e garante 100% da absorção no organismo, tá? Do óleo essencial. E outra coisa, a diluição permite nós utilizarmos óleos mais fortes, né? Óleos quentes, como orégano, por exemplo, né? Muitas crianças aí utilizam orégano. E com óleo de coco, tranquilo, não pode usar nunca puro, porque é um óleo muito forte. Ele é dermocáustico, ele queima até. Mas quando você dilui no óleo vegetal, ele fica super seguro, porque é diluído, né? Então, e permite a gente usar também em peles sensíveis, nos bebezinhos, podemos usar até nos recém-nascidos, viu? Nos idosos, né? Para todas as idades. Então, evita ter uma sensibilidade na pele. E também faz com que o nosso óleo renda, né? Porque não tem necessidade de colocar tanto óleo essencial, porque eles são muito concentrados. Tá bom? Então, sempre que passar topicamente, né, na pele, precisa diluir no óleo vegetal puro. Esse óleo vegetal puro, meninas, pode ser qualquer óleo vegetal, tá? Contanto que ele seja puro e natural. Não pode misturar óleo essencial em substância que tem química, porque ele vai perder as propriedades terapêuticas. Então, óleos, por exemplo, da Johnson, Natura, não servem para misturar com os óleos essenciais. Precisa ser um óleo vegetal puro. Pode ser óleo de amêndoa, óleo de semente de abacate, semente de uva, óleo de abacate, mas que seja comprado em casas de produtos naturais. Eu indico sempre, gente, o óleo de coco da Doterra, por quê? Não porque é da Doterra, não, é porque ele é fracionado. E também é da Doterra que garante a pureza do óleo, né? Claro. Mas o óleo de coco fracionado, qual que é a diferença dele para um óleo convencional de coco, natural também? Por ser fracionado, as partículas dele são bem menores do que um óleo convencional. Então, por ser partículas pequenas, a absorção dele é mais rápida, é um óleo que não tem cheiro, ele não é grosso, ele é fininho, ele não mancha tecido, então é muito, muito gostoso trabalhar com ele, é tranquilo, sabe? A criança aceita porque não tem cheiro, porque o óleo essencial já tem o aroma, né, acentuado. Então, eu gosto muito de usar o óleo de coco fracionado por esses motivos, tá bom? Porque as partículas, eles são bem pequenininhas, não é um óleo gorduroso. Eu utilizo até no meu rosto, até como demaquilante, eu adoro. Passo no olho porque ele não irrita, é para tirar a maquiagem dos olhos, enfim, tá? Gente, e os óleos essenciais, como que ele vai afetar o nosso organismo positivamente, né? Agir no nosso organismo em tratamento, prevenção e até cura de certas enfermidades. Então, ele nos dá o apoio fisiológico na nossa parte física, tá? Através da inalação, através da ingestão, através do uso tópico, nossos fatores emocionais, psicológicos, tá? Depressão, ansiedade,
insônia, falta de foco, concentração, tá? Ele pode influenciar nisso, porque tem ossos que trabalham a parte do sistema nervoso central. E através da inalação no tópico também, tá? E também da nossa parte energética, tá? Porque a gente sabe que a parte energética, isso não é misticismo, tá? Isso tudo é ciência. Contribui muito para o equilíbrio do nosso organismo, né? Quando você está com a parte energética naquela frequência correta, você está protegida de várias enfermidades, né? Isso é uma prevenção. Então, os óleos essenciais também trabalham um todo no nosso organismo, né? Não só a parte física, mas emocional, psicológica e energética ao mesmo tempo. Por isso que é tão maravilhoso. E é incrível. As meninas que já usam os óleos essenciais com a família, todos vocês podem prestar o testemunho disso também, que você vê a saúde da sua família mudar, né? Quando você faz com que os óleos essenciais façam parte do seu dia a dia, não só ir atrás dos óleos essenciais em momentos de necessidade, não. É para você. A principal finalidade dos óleos é a prevenção. Você vê a saúde da sua família mudar, né? As crianças ficam menos doentes, quando elas ficam, a gente consegue combater no início, nada se agrava, né? E então, assim, realmente faz toda a diferença, né, na nossa vida. Então, hoje nós vamos abordar o uso dos óleos essenciais para as nossas crianças maravilhosas, né? Que são bênçãos nas nossas vidas, né? Que são as crianças portadoras da síndrome de Down, né? Que é o T21. Então, aqui tem muitas mamães, né? Mas também tem muitos convidados, pessoas que estão aqui para aprender um pouquinho sobre como passar essa orientação para outras mamães também. Então, nós vamos abordar um pouquinho sobre essas crianças, tá? Tão especiais que são. Então, a síndrome de Down, tá? Nós vamos falar algumas coisas, o que é mito, o que não é, né? Então, a síndrome de Down, ela tem graus? Gente, não existe, né, graus da síndrome de Down, né? Tá falando aí, ó, que a síndrome de Down, ela não tem graus. O que se pode notar é que apenas apesar das semelhanças, né, entre as crianças que têm o T21, que elas são bem parecidinhas, né? Existem também as diferenças nas características físicas e no desenvolvimento físico e mental, né? Que são inerentes a todas as pessoas, né? Cada pessoa é diferente da outra, e essas crianças também, né? Aqui em casa eu tenho 2 filhos, com a mesma criação, a mesma mãe, tudo igual, só que um tem mais dificuldade, por exemplo, o Lucas é muito bom na escola, a Laís tem dificuldade de atenção. Então, são crianças que têm as dificuldades pessoais dela como qualquer criança, qualquer pessoa, né? Então, essa é a diferença, né? Não é que tem aquela criança tem uma síndrome de Down de um grau maior do que aquela. Não, ela tem uma dificuldade um pouquinho maior do que a outra, como qualquer outra criança, tá bom? E a síndrome de Down é uma doença? A síndrome de Down não é uma doença, tá? E não deve ser tratada como tal. As pessoas e as crianças, né, com T21 são, na maior parte do tempo, saudáveis, tá? E ocasionalmente, como consequência da baixa resistência imunológica, né, que elas têm, as crianças com T21, principalmente nos primeiros anos de vida, elas são mais susceptíveis a infecções, principalmente do sistema respiratório e digestivo, tá? Só que essa propensão, ela vai diminuindo com o crescimento, tá bom? Essa é uma característica. E como que funciona o desenvolvimento, né, de uma criança T21? Então, ela é capaz de aprender e se desenvolver perfeitamente, tá? Só que para isso, né, assim como qualquer outra pessoa, é necessário ter o estímulo desde a primeira infância para que ela se desenvolva e potencializa as suas capacidades, tá? Sempre respeitando o seu ritmo e sua singularidade, porque cada criança é diferente da outra, né? Uma coisa que nós não podemos fazer nunca com qualquer criança é comparação, tá? E nem a gente comparar os próprios irmãos, os próprios filhos, né? A gente, às vezes a gente compara, eu me pego fazendo isso, né? Comparando o Lucas e a Laís, né? Ah, mas a Laís, quando tinha essa idade, o Lucas, quando tinha essa idade, não era assim. Gente, cada criança, cada pessoa é diferente, tem um ritmo, nós temos que respeitar o ritmo de cada um. Todas vão conseguir chegar lá, mas cada um no seu ritmo, né? A gente não precisa
ficar desesperado com isso. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Nos estímulos, mas respeitando a singularidade de cada criança. É necessário que se tenha um acompanhamento, né, próximo dos familiares, dos profissionais, né, e que todos nós, né, temos que respeitar o tempo individual de aprendizado de cada criança. O exercício da capacidade lógica, de raciocínio, interpretação e organização das informações será de forma gradativa, tá? Vai ser aos poucos. E vai ser melhorada, né, por meio do incentivo da instituição de ensino, da escola, dos familiares, que precisam deixar que a criança desenvolva e solucione suas tarefas sozinhas. Tá? Então, às vezes, superproteção não funciona. Tá? Não é a melhor, a gente às vezes quer super proteger as crianças, mas isso não vai ajudá-las. Então, tem tarefas que elas já conseguem fazer sozinhas, deixem fazer sozinhas, né? Então, eu sigo algumas mães aqui, né? E eu vejo que elas fazem isso. Né? A Maria, né? Que nosso grupo de mães é o grupo que vê através da Maria, né? Da Mariane. A Maria não pôde entrar hoje, ela estava ocupada. Mas a Mariane, ela faz isso nitidamente, né? A Maria é super independente, ela faz a Maria comer sozinha, ela faz a Maria andar na esteira sozinha 30 minutos por dia. A Maria tem 2 aninhos, né? Ou 3. Acho que 3, né? E a Maria faz muita coisa sozinha e às vezes ela fala que ela fica com vontade de ajudar, mas ela não vou ajudar, a Maria tem que fazer. E isso é bom para a criança, né? Então, e nós temos que ficar tranquilos quanto a isso, fazer a nossa parte. Gente, os óleos essenciais, eles entram nesse quadro potencializando todas essas terapias para as crianças, tá? Levando um estímulo maior ainda, né? Trazendo qualidade de vida. Né? Então, cada criança T21, quando as mães chegam para mim, muitas mães chegam assim para mim novas, né? Ouviram falar sobre os óleos essenciais? Ah, fala lá com a Ellen. Elas vêm para mim, ah, eu vim através de tal mãe e eu quero óleos. A minha filha tem síndrome de Down e eu quero óleos para síndrome de Down. Gente, não é assim, né? Como nós falamos. Cada criança tem sua particularidade. E os óleos essenciais também. Não tem um óleo para síndrome de Down, não. Eu tenho que ver quais necessidades específicas daquela criança para a gente encontrar um óleo específico para suprir aquilo que ela precisa, né? Então, assim como todas as crianças, né? As crianças T21, elas também têm suas particularidades. Então, tem crianças que precisam de óleos para hiperatividade, outras para concentração, da insônia, a fala, imunidade, enfim. Né? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é identificar isso na sua criança e trabalhar essa particularidade dela. Porque tem crianças que ela tem hiperatividade durante o dia, mas à noite dorme super bem, né? E tem criança que tem imunidade fortalecida, mas tem dificuldade na fala, né? Então, não vamos trabalhar, não precisa trabalhar tudo o que não precisa, trabalhar o que precisa. Né? Então, os óleos essenciais, eles entram nessa parte, tá? Potencializando aquilo que vocês estão buscando com os óleos essenciais, suprir com os óleos. Então, agora é hora de vocês pegarem um caderninho, uma caneta, tá? Eu não vou passar protocolos de diluição aqui, não, mas agora eu vou começar a mostrar para vocês os óleos que eu indico para cada fator de necessidade. Tá bom? E seria interessante vocês anotarem esses óleos, porque daí vocês já vão saber quais óleos são, né, apropriados. Depois vocês só entram em contato comigo para a gente traçar lá uma misturinha de diluição, tá bom? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu ia falar, que eu esqueci completamente. Me deu um branco. Bom, eu vou lembrar. Então, vamos lá. Então, existem 2 famílias de óleos, tá? Que eu esqueci de falar para vocês. Então, tem os óleos que são feitos com uma matéria-prima, só, por exemplo, o óleo do limão. Siciliano é feito só do limão. E tem os blends, né? Que são misturas de várias propriedades naturais, misturas de vários óleos essenciais para potencializar a finalidade de um óleo. Então, eu gosto de sempre estar indicando os blends, que eles são mais potentes, né? Para as mamães, eu sempre indico blends pela potência que eles proporcionam, tá? E todos esses óleos, gente, que eu estou indicando aqui,
e essas indicações, essas necessidades que eu estou traçando, são das mamães que neste 1 ano que elas estão comigo neste grupo, tem mamães que estão comigo no grupo há 1 ano, né? Nesse grupo tem 1 ano e pouquinho já, tem mais de 100 mães. E são esses óleos que eu tenho indicado e tenho tido resultados fantásticos, tá? Que depois, no final, vão ter 2 mamães que vão compartilhar com vocês as experiências delas. Então, são esses óleos que eu indico para essas finalidades, tá? Que nós estamos tendo resultados. Então, aqui, né, para o relaxamento e sono, tá? O relaxamento da noite, para dormir melhor, o melhor é o Serenity. Olha quantas propriedades que tem dentro do Serenity, né? Lavanda, o cedro, lang-lang, a camomila romana, enfim, todos esses. Sândalo havaiano. Então, ele é muito potente para isso, né? E vai usar o quê? Aromaticamente tópico, né? Eu sempre ensino as mamães a fazerem diluiçãozinha com Serenity, né? E o óleo de coco no rolãozinho e passar nos pontos de alta absorção, né? Linha da coluna, planta dos pés e umbigo, são esses 3 pontos que eu gosto muito de indicar. E colocar no difusor, né? 7 gotinhas no ambiente da criança, na aguinha do banho, enfim, podemos usar de várias formas. Agora, o calmante para o dia, tá? Esse blend aí, ele acalma, né? É um mix calmante, mas ele não causa o sono. Então, para usar durante o dia, quando a criança está agitada durante o dia, né? Que está irritada, fazendo muita birra, além, né, do normal e tudo. Então, você usa o Adaptive, que ele é feito para isso. Nós temos a versão dele já em rolon, mas se quiser comprar o purinho, eu acho que o custo-benefício é melhor, porque depois você vai só repondo as gotinhas, né? Mesma coisa, usando nos pontos de absorção e aromaticamente no difusor no ambiente. Pode pingar até no ursinho da criança, tá? Tem criança que gosta de travesseirinho, de ursinho, de mantinha. Pode pingar óleo essencial naquele objeto que ela fica sempre juntinho ali, tá? Para ela poder inalar. Porque essa pulseirinha, assim, dependente da criança agitada, ela não fica, né? Então, algumas crianças aceitam pulseirinha, outras não. Mas o bichinho de pelúcia, ela vai gostar, tá? Então, esse é um óleo calmante. E esse é muito utilizado também para foco e concentração, né? As crianças que fazem terapia já vão para a escola, né? Ou muitas vezes não consegue sentar na mesa para comer, tá? Não consegue focar até na hora da brincadeira. Ela tá brincando, ela dispersa muito rápido, ajuda na hora das brincadeiras, tá? Esse blend aqui é excelente. Ele faz parte do Kit Kids e ele é próprio para essa função do foco e concentração, função cerebral. Tá? Então, tem todas essas finalidades. Eu gosto de associar ele com o vetiver, que ele é um óleo aterrador. Tá? Ele te traz para a realidade, não deixa ficar o pensamento acelerado. Então, ajuda a criança a focar no que ela está fazendo. Então, tem mães até que abrem esse frasquinho, pingam umas gotinhas até do vetiver aqui para passar nos pontos. E o vetiver é para colocar no difusor, tá? É na inalação que ele tem esse poder aterrador. Então, coloca 4 gotinhas no difusor, porque ele é bem grosso. Quem tem sabe, ele é mais grosso do que os outros, tá? Ele é bem denso. E tem um aroma bem acentuado, terroso, tá? E tem essa função aterradora, de trazer para a realidade. Tá? Então, esses 2, foco e concentração. Estão anotando? Vamos para o próximo. Gente, esse aqui é muito, muito procurado mesmo para o desenvolvimento da fala. Muito procurado porque a Maria usa, né? A Mari, a mãe da Maria, ela fez, né? Os blends da Maria. Então, as mães, a maioria das mães, elas escolhem os blends da Maria. Todos esses que eu estou falando estão nos blends da Maria também, tá? A Maria usa. E ótimos resultados, gente, para desenvolvimento de todos os estímulos, não só da fala, mas coordenação motora, cognitiva, criança que está, sabe, aprendendo a andar. Então, ele vai estimular as terapias que vocês realizam com as crianças. Então, esse óleo tem que ser passado na criança antes de ir para a terapia, logo antes, tá? Então, acordou, a terapia às 10, então 9h30 já passa o óleo, para quando ela chegar na terapia, o óleo estimular mais ainda, né, o estímulo que o terapeuta estiver fazendo com ela. Ele é um óleo que trabalha o sistema nervoso central, tá? Diretamente na parte cerebral, tá? Da saúde cerebral. Eu coloquei o frankincense, porque ele é o rei dos óleos, né?
Mas por que que e ele é maravilhoso para isso? Pode ver, olha, é para amnésia, aneurisma, autismo, demência, Alzheimer. Realmente é poderoso. Ele é um regenerador celular cerebral. Ele recupera células perdidas do organismo, sabe? Células perdidas cerebrais, que por isso que estimula, né? Então, eu tive várias experiências de mães dizendo, né, principalmente para crianças muito agitadas, autistas, que não comiam na mesa, não iam para a escola, não conseguiam se socializar, começaram a usar o frankincense e elas mudaram completamente o comportamento, né? Então, assim, esses óleos trazem uma qualidade de vida fantástica, não só para a criança, mas para a família, né? Porque as famílias que lidam com crianças assim, isso afeta a família inteira, né? O psicológico da família inteira. Inclusive, as mães também precisam usar os óleos essenciais para ajudar, né? Nessa parte emocional, para ter força, disposição, porque não é fácil. Então, os óleos, eles proporcionam essa qualidade de vida, né? E eu gosto de indicar o DDR Prime, por quê? Porque ele contém o frankincense na composição dele e outros óleos também para potencializar essa parte cognitiva, da fala, enfim. Tá? E é passando também, fazendo a misturinha, passando nos pontos de alta absorção, tá bom? Vamos lá. Agora, a imunidade também, né? Todas nós, né, gente? Precisamos usar os óleos da imunidade e as nossas crianças também. Sempre. É um óleo de uso contínuo, tá? Quando a criança estiver doentinha, daí você pode usar 2, 3 vezes ao dia. E só para manter a imunidade, todos os dias, uma vez ao dia, né? Fazendo a misturinha e passando mesmo os pontos de alta absorção, tá? Ele é um óleo, esse mix, né? Esse blend é próprio para fortalecer a imunidade. Nós temos a balinha também da imunidade, né? Crianças que gostam de chupar a balinha, pode também dar a balinha do On Guard, ela não tem açúcar, tá? Mas ela é gostosa. E a balinha da imunidade, eu dou para as minhas crianças aqui. E nós temos também, gente, que eu gostaria de colocar uma observação, né? A nossa pasta do On Guard, pasta de dente, tá? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de pesquisar sobre o flúor, né? Então, o flúor em excesso no nosso organismo causa diversos danos, ainda mais para as crianças atípicas, tá bom? Que já tem uma deficiência na imunidade, uma necessidades especiais, né, para a parte cognitiva, enfim. E olha só, gente, uma observação sobre o excesso de flúor. Olha as causas os danos que eles causam no nosso organismo, né, no organismo das crianças, né? Olha só, afta, perda do apetite, fraqueza, náusea, e olha só, déficits cognitivos. Deixa eu baixar aqui. Deficiência cognitiva e citotoxicidade, ele impede de novas células serem formadas. Então, isso é algo muito sério, que às vezes a gente não dá importância. Mas, se nós tivermos o natural e pudermos usar as pastas sem flúor, porque, gente, o flúor já contém na água que a gente bebe todos os dias, não precisa de mais do que isso. E as crianças escovando o dente com flúor, acabam ingerindo também a pasta de dente, a longo prazo, a vida inteira, na verdade, que, né, todo mundo escova os dentes a vida inteira. Então, isso prejudica demais. Aqui em casa, a gente já substituiu as pastas faz muito tempo, né? Então, se nós pudermos ter esse acesso, muito melhor, né, para a saúde das nossas crianças. Então, a nossa pasta, além de ser natural, totalmente natural, feito com plantas, né, com laranja, com canela, o sabor dela é muito agradável e ela é segura, tá? Não tem flúor. Bom? Esses dias eu falei lá no grupo para vocês, né? Acho que foi domingo passado ou retrasado que no Fantástico, não sei se vocês assistiram, contou várias experiências, né, de crianças, adultos que sofrem com epilepsia e convulsão, que é um dos fatores que muitas mães me procuraram para essa finalidade. Gente, e os tratamentos, o tratamento mais assim eficiente que foi já encontrado na medicina para esses fatores de epilepsia e convulsão foi o quê? Foi o canabidiol. Gente, o canabidiol é uma substância caríssima se você comprar pura. É uma substância que contém o quê? Na maconha, que é proibida no Brasil. As pessoas importam essa substância. A maconha ainda tem um efeito alucinógeno que não é saudável, claro.
E se você importa um frasquinho, é caríssimo, é 50 mil reais. Vocês viram a reportagem? E nós temos esse componente do canabidiol dentro da nossa copaíba. A nossa copaíba, o óleo essencial da doTERRA, o óleo de copaíba nosso, ele é muito poderoso. Por quê? Qual que é a diferença da nossa copaíba com a copaíba que a gente compra na esquina? Porque a copaíba é extraída no Brasil, né? Então, muita gente já conhece, nossos avós usavam copaíba. Mas por que a nossa é muito mais poderosa? Primeiro, porque essa copaíba comprada aí de R$ 10 o litro tem mais resina do que tudo, né? Tem resina, tem inseto. Não é a essência pura da resina da copaíba, não, né? É a resina. Então, a nossa copaíba, ela é o óleo essencial da resina, tá? É a parte pura terapêutica ali. E a nossa copaíba, ela tem 4 espécies. Eu nem sabia que tinham 4 espécies de copaíba, que nem assim, banana, né? Tem banana maçã, banana da terra, banana nanica, né? Várias espécies. A copaíba também existem espécies, e aqui dentro tem a junção de 4 espécies de copaíbas diferentes, puras, e a potência terapêutica dela, gente, é fantástica, e ela contém o canabidiol, que auxilia nessa parte neurológica da epilepsia e convulsão. Muitas crianças, adultos estão utilizando a copaíba para essa finalidade, tendo resultados fantásticos também. Fora que a copaíba é um anti-inflamatório celular. Nós sabemos que toda patologia, né, toda enfermidade começa o quê? Com pequenas células inflamadas que vão inflamando outras e desenvolve até o câncer, né? Então, você tomando copaíba todos os dias, eu tomo embaixo da língua sublingual, 3 gotinhas embaixo da língua. Ah, tem uma mãe aí também que dá uma gotinha por dia para a filhinha de 1 aninho. Não tem problema, gente. Ela é um anti-inflamatório celular. Se você trata das suas células no início, né, é uma baita de uma prevenção para diversas enfermidades futuras. Então, a copaíba é muito preciosa. Então, vamos para o próximo. Sistema cardiovascular muito procurado também, né? Muitas crianças com T21 têm esse probleminha no coração, né? Então, olha só os óleos que podem auxiliar aí, né? Que dá um apoio. A lavanda, tá? Que ela auxilia na prevenção de infarto e desempenha ações anti-inflamatórias, o que ajuda o sistema vascular, principalmente na redução do dano do tecido cardíaco. E a camomila romana, tá? Que promove relaxamento vascular, inibindo o influxo de cálcio através de canais dependentes de voltagem, ajudando na prevenção de acidente vascular, tá? Então, são esses óleos, são os ansiolíticos mesmo, que ajudam a diminuir a pressão sanguínea, automaticamente ajudando na pressão, na saúde do coração, tá? E o hipotiroidismo, também muitas mães relatando que as crianças, elas também têm esse probleminha, né, do hipotiroidismo. Por isso que desenvolve a obesidade, né? Uma das características de uma criança T21 é desenvolver a obesidade, porque muitos possuem o hipotiroidismo. Então, esses 2 óleos, eles dão um apoio muito significativo, tá? Porque o capim-limão e a mirra, eles possuem efeitos estimulantes da glândula tireoide, tá? E proporciona a produção dos hormônios reguladores. E você faz a misturinha com esses óleos e passa na região da tireoide, tá? E o sistema respiratório também muito procurado, todos nós precisamos, tá? E eu gosto muito desse blend, que é o Brief. Ele é um mix de óleos essenciais para fatores tanto das vias aéreas, rinite, sinusite, quanto pulmonares, tá? Bronquite. Pode fazer aquela inalação com ele. Eu ensinei até um videozinho, né? Mandei no grupo para vocês. Pega uma bolinha de algodão, pinga 3 gotinhas, coloca na saída do inalador, né? Coloca o sorinho lá normal, liga, né? Coloca o algodãozinho na saída e a criança faz a inalação, tá? Pode fazer 2, 3 vezes ao dia. Pode também misturar com óleo de coco, passar no peitinho, nas costas antes de dormir, no pezinho, que faz para ajudar na tosse, para a criança inalar mesmo. Pode pingar uma gotinha no colchãozinho da criança, colocar no difusor no ambiente, na água do banho, lá no banho da noite, para a criança inalar aquele vaporzinho quente, tá bom? Diversas formas podemos usar ele. Saúde respiratória. E também a saúde gastrointestinal, tá? Então, esse também é um mix, é um blend
de óleos essenciais, gente, para tudo que envolve gastrointestinal, refluxo, cólica, indigestão, diarreia, constipação intestinal, intestino preso. Basta você passar 2 gotinhas, com mais 2 gotinhas de óleo de coco na região abdominal da criança e massagear em sentido horário, né? Se tiver com constipação, se tiver com diarreia, massageie em sentido anti-horário circular com uma leve pressão. Mas não é uma massaginha de 1 segundo, não, tá, gente? Tem que massagear ali, tá? Pelo menos uns 2 minutinhos, para realmente trabalhar a parte intestinal e os óleos penetrarem ali na corrente sanguínea e fazer o efeito. Esse óleo eu uso topicamente, eu também, eu não ingiro ele quando eu estou com indigestão alguma coisa, com gases retido, passando na região abdominal, é incrível, é fantástico. Um óleo também que ajuda a soltar o intestino é o óleo de tangerina, tá? Para quem tiver, pode também passar na região abdominal, com óleo de coco. Só lembrando que óleos cítricos, quando passado na pele, não pode expor ao sol, né? Porque é cítrico, tá bom? Então, meninas, foi isso, tá? Esses são os óleos principais, que são os pedidos que as mães, né, chegam até mim, as necessidades que as crianças possuem, tá? As crianças portadoras do T21. Esses são os óleos que eu sempre indico, tá? Espero que vocês tenham anotado. E eu falo para vocês, tá? Antes de encerrar aqui, porque agora nós vamos ter 2 experiências fantásticas dessas mãezinhas, elas vão contar para nós como que elas conheceram os óleos essenciais, por que elas quiseram usar os óleos, o que está mudando na vida delas e das crianças delas, esses óleos estão fazendo na vida delas, né? E antes disso, eu quero dizer que eu sou muito grata por eu ter conhecido os óleos na minha vida e por eu estar dando essa oportunidade para os meus filhos, né, para essa oportunidade essa benção que eu estou tendo de poder cuidar das minhas crianças com o natural desde pequenas, coisas que eu não tive, né? Coitada da minha mãe, ela nem conhecia óleo essencial, né? Eu nem culpo ela, mas hoje, né, a gente pode oferecer uma qualidade de vida para nossas crianças com o natural desde cedo. Nós estamos criando crianças muito mais conscientes, muito mais saudáveis, né? Muito mais como é que eu posso dizer, né? Crianças desintoxicadas, né? Crianças naturais, né? Sem intoxicação. Então, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de usar os óleos, se deem essa oportunidade, né? Para vocês terem as próprias experiências. E eu vi na doTERRA os óleos essenciais também. Hoje eu trabalho com a doTERRA, né? 100%, eu sou enfermeira, mas eu não atuo mais na enfermagem, eu atuo mais como aromaterapeuta, né, ajudando todas as pessoas a usarem esses óleos, e eu também trabalho na parte do negócio. Então, você, mãe, também que tiver interesse em trabalhar com os óleos essenciais e fazer uma renda extra da sua casa, porque uma das coisas que me chamou a atenção no negócio da doTERRA, além dos produtos maravilhosos dos óleos, foi de eu poder trabalhar na minha casa, perto dos meus filhos. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente não pode ganhar dinheiro ficando em casa, podemos sim. E a doTERRA me proporcionou isso, né? E trabalhar ajudando as pessoas, né? Não existe trabalho melhor. Então, quem tiver mais interesse em saber sobre essa parte do negócio, depois me procure que eu explico também como funciona, tá? Que a doTERRA também, além de abençoar minha família com saúde, nos abençoou financeiramente, de uma forma fantástica. Bom, então agora eu vou passar o tempo para as meninas. Então, a Leonai pode começar, que ela já está aqui à posta. Deixa eu abrir aqui. Boa noite. O tempo é seu, Leonai. Então, boa noite, meninas. Eu conheci o óleo essencial através da Mariane, né? Como você falou. Quando eu estava gestante, eu descobri que eu ia ter uma filha com síndrome de Down e eu sou a louca da pesquisa, da leitura. Fui pesquisar, fui ler tudo sobre o T21 para me preparar para a chegada da Isabela. E comecei a seguir todos os Instagrams de mãe com filho com síndrome de Down para conhecer o dia a dia, como que ia ser. E aí eu conheci o Instagram da Mariane. E aí eu já tinha lido muito sobre as crianças com síndrome de Down ter uma deficiência no sistema imunológico, serem imunossuprimidas, e estarem mais propícias às doenças respiratórias e várias coisas, e aqui fiquei apavorada. E li também, né, nas minhas pesquisas, que
o uso desses medicamentos farmacêuticos, ele não, os metais pesados não eram expelidos naturalmente, ficavam no corpinho das crianças. Aí eu falei que eu precisava achar uma alternativa natural para cuidar da Isabela. E eu comecei a pesquisar e eu vi a Mariane, né, falando no Instagram dela sobre os óleos essenciais e tudo. E Isabela já tinha nascido, ela já tinha 30 dias. E aí começou aquele chorinho de cólica e eu já comecei a ficar desesperada. Eu não queria usar remédio nela nem nada. E aí foi quando eu falei com você, né? A gente, acho que a Isabela ia fazer um mês de vida. Aí a gente conversou, aí você me indicou alguns óleos. Eu lembro que eu comprei vários. Na primeira pancada, acho que eu comprei todos os protocolos da Maria. Não sabia absolutamente nada de óleo essencial. Aí eu comecei a estudar, comecei a ler, assistir vários vídeos de aromaterapia. E aí eu estava até pensando qual que foi o mais marcante, se bem que tem vários, eu tenho 1 milhão de experiência em falar de óleo essencial na Isabela. Mas eu acho que assim, um dos primeiros que me ajudou muito nos primeiros dias de vida dela foi o óleo de lavanda. Gente, era surreal o óleo de lavanda. Quando eu colocava ele no difusor, ela estava chorando, ela estava agitada. Assim, eu tive dificuldade para amamentar ela, ela não tinha força para sugar. E aí ela ficava nervosa, não se alimentava bem. Eu colocava o olhinho, ela ficava super calma, super calma. Assim, era surreal, surreal. Até hoje eu passo, a cada parte do corpinho dela eu passo um óleo, alguma coisa. E aí eu passo na solinha do pé dela, no umbiguinho e na linha da coluna, né? Sempre passei nesses lugares. E aí ela começava a chupar o dedinho do pé e ela ama os óleos essenciais. Hoje você até comentou, eu pingo uma gotinha de copaíba, ela adora. E eu dou a bolinha do On Guard para ela também, para imunidade. Eu comecei a buscar mesmo os óleos para melhorar a parte de imunidade dela. Agora ela está na transição de 1 ano e 5 meses para 2 anos, está largando o leite materno, e aí começa aquela, aquela parte chata que toda mãe passa, né? Bebê gripado, doente, tá? Mas assim, tive um mês só, desse 1 ano e 5 meses de vida dela, um mês só que foi tenso. Tenso, mas aí eu comecei a fazer a inalação com o brief também, é como tirar com a mão. Ela às vezes estava assim com o narizinho bem trancadinho, eu fazia a inalação nela, dormia a noite todinha, com o nariz limpinho, respiração 100%. Então, acho que eu não consigo te falar exatamente um óleo que me marcou mais, porque eu acho que eu amo todos, 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 todos. Eu uso assim nela muito. Os óleos são maravilhosos. Eu, depois que eu descobri, não fico sem. Todo mês estou lá fazendo meu pedido, que eu amo demais. E me ajudou muito com ela. Hoje em dia, quando ela está bem agitada, já passo o olhinho de lavanda nela, coloco o Serenity no difusor para ela dormir. Dorme a noite toda, nunca. Acho que assim, dá para contar nos dedos às vezes que eu tive problema dela não dormir à noite. Nesse 1 ano e 5 meses, ela sempre foi muito tranquila. Eu comecei a usar os óleos nela, ela tinha 40 dias de vida. E eu passo nela todos os dias, não falta nenhum dia, desde do primeiro óleo que eu comprei, que foi o On Guard. Todos os dias eu passo nela, sempre após o banho. E às vezes umas gotinhas na banheira para ela tomar banho também. E quem não conhece os óleos essenciais do Terra, tem que conhecer, tem que fazer uma experiência para testar. E assim, vale super a pena. Muito, muito mesmo. Como eu falo, saúde não tem preço. Ainda mais saúde natural, né? Maravilhoso. Nai, obrigada, viu? Acho que é só. Eu até te falei, se eu vou falar de óleo essencial aqui, gente, eu vou passar a noite inteira falando, porque eu uso em mim, uso no meu marido, uso na minha. Todo mundo fala, ai, tô com a unha encravada. Eu falei, peraí, que eu tenho um melaleu que você pinga aí todas 5 vezes no dia que já melhora.
Eu já tô dessa, assim, de passar receitinha para todo mundo. É assim mesmo, quando a gente E começa a tem, usar, a gente vira a bruxa dos olhos, né? exatamente, tem 1 ano e 4 meses que eu uso os óleos todos os dias na minha casa. Todos os dias mesmo. Acho que não falha nenhum dia. Obrigada, Leonai, pela sua Nada, experiência, imagina, compartilhar beijo. conosco. Agora, a Mirella, a mãe da Bela. Da Bela, acordadinha, né? É, sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, mãe da Sapeca, da Isabela, né? Da Bela, acordadinha, que agora já tá dormindo, né? E assim, eu também cheguei, né, nos óleos essenciais através da Maria, né? A gente conversava um pouco por outra estimulação, né, que ela me indicou também, método que ela aplica, né, com a Maria. E aí começou a me chamar a atenção, né? Os blends que ela divulgou ali. E o primeiro que eu fiz foi aquele blend da fala, né? Como estimulação cognitiva geral, assim, né? A gente observava já uma alteração, né, de concentração dela, e enfim. Mas eu acho que o que mudou, assim, para mim mesmo foi quando eu, ao contrário da Leonai, eu não descobri os olhos bem no início da vida da Isabela, né? Eu acho que faz mais ou menos 1 ano, a Isabela está com 3 anos e 4 meses, talvez um pouco mais de 1 ano, e, né, muito gostaria de ter sido como a Leonai, que já acabou que faz isso desde sempre, né? Porque realmente é uma preocupação bem grande que a gente tem aqui é quanto à intoxicação, né? De tanto de medicamentos quanto de metais. Então, para algumas pessoas a gente é considerada louca, né? Exagerada de, de, de evitar, né? Todo tipo de intoxicação, mas a gente, depois que começa a estudar, é um caminho sem volta, né? Então, e aí a chave, assim, foi, assim, eu comecei a ficar, assim, mais dependente dos olhos, como a gente diz, depois que a minha filha teve pneumonia, porque até ela entrar na escola, estava tudo certo, a imunidade dela ela nunca tinha tido nada, enfim. E aí ela teve pneumonia, e aí a gente então tomou a primeira vez que ela tomou, primeira e única vez que ela tomou antibiótico, né? E aí eu pensei, pronto, agora eu preciso, vamos trabalhar isso de forma natural, porque dela foi para a escola, ela pegou conjuntivite, ela teve virose, ela teve de tudo que podia, né, em pouco tempo. E aí que eu chamei a Ellen e falei, olha, eu preciso trabalhar o que eu posso usar para questão respiratória, porque aqui no sul é frio, né, tudo aquilo, tá? As crianças daqui estão com secreção quase que o tempo inteiro, não existe quem não esteja, né? Eu preciso de achar uma forma natural. Daí, então, que eu descobri o brief, né? Que agora eu não vivo sem, assim, porque quando ela começa com uma secreçãozinha, tá com o brief, e eu percebi, eu fiz, né? Eu tenho aqui os meus rolãozinhos ali com o nomezinho de cada um, só que eu descobri para ela, pelo menos, me parece que quando eu ponho no difusor, é quase que como tirar com a mão, assim, mais ainda do que passar o rolon nessa questão respiratória, né? Então, assim, quando eu vejo, ela tá começando a ficar secretiva, agora já liguei o difusor aí no quarto dela, porque eu hoje não dei a última lavada no nariz e pensei, bah, ela tá antes, né? Porque a gente estava quase entrando aqui, aí já vi ela ali secretiva, já taquei o brief agora ali, já tá no quarto quietinha. E aí esse da imunidade também. Eu fiz, né, o blend da imunidade, o On Guard, junto com o orégano e o copaíba, e e aí ela voltou depois das férias ali, e a gente tá de novo com oscilação de temperatura, e assim, para mim tem sido um santo remédio que não é um remédio, né? É, eu percebo assim, ela bem mais, enfim, não pegou mais, né? Todas as perebas de escola, e ela começou em fevereiro desse ano. A gente Ela frequentou de 5 meses, metade ela não foi, porque foi a pneumonia, foi uma fratura que ela teve na perna, aí depois foi conjuntivite, eu pensei, agora ela vai voltar das férias, a gente vai começar a ter problema de novo, né? Mas não, daí para mim, e depois que a gente descobre, né,
parece que é libertador, né? E daí dá vontade de que falar para todo mundo usar. Algumas pessoas ainda são resistentes, né? A gente até comentei com a Ellen esses tempos uma situação que aconteceu no nosso grupo aqui local, né? Das pessoas, né, serem resistentes e falarem do valor e aí não conseguem fazer, né, essa comparação do quanto é um investimento, né? Porque o antibiótico também tá bem caro. E o mal que faz um antibiótico no corpinho de uma criança, a gente não tem noção, né? Desestabiliza o intestino de uma criança com síndrome de Down, e aí a gente tem que. Agora eu ainda fiz todo um protocolo para reiniciar com os probióticos para ela. Então, assim, a vontade que a gente tem é de espalhar para todo mundo, né? E dizer, ai, olha aqui, né? Vamos pensar junto e vamos auxiliar o corpinho da criança, porque além da gente estar pensando no agora, a gente tem que se preocupar a longo prazo, né? E todos os cuidados que a gente tem agora com as crianças tão pequenas, pensando na saúde delas do futuro, na expectativa de vida, no desenvolvimento, e eu acho que essa é a grande vantagem, né, dos olhos, é a gente conseguir dosar, né, tentar diminuir ao máximo o uso de medicamentos. Agora tu já falou ali da questão da tireoide, eu já vou aqui te chamar para ver essa questão do óleo, porque a minha filha ainda toma medicação, né, para controlar o TSH e a gente já quero cortar, porque é a única medicação que ela toma, né? E assim, para mim a experiência foi fantástica, né? Eu agradeço ter conhecido. A gente sempre fica meio receosa no início de, será que eu não vou pôr, né, dinheiro fora? Não é mais uma das promessas sem fim que a gente vai cair, né? Mas eu indico bastante, assim, agora eu falo para todo mundo, né, dos olhos. E aí sempre vem a pergunta, né? Não dá para comprar um outro mais barato, porque nada do Terra é tão ruim. Eu digo, olha, eu só uso da do Terra porque eu confio na origem, né? Enfim, da certificação. E eu preciso saber o que a minha filha. Não adianta eu trocar 6 por meia dúzia, né? Parar de investir, não trocar os olhos, botar um outro óleo que a gente não conheça e tá fazendo mal igual ou não seja puro, né? Enfim. Então, eu indico bastante. A minha experiência tem sido muito boa com a utilização dos óleos. E aí a gente começa a fazer uma farmacinha em casa de óleos, né? Agora eu já estou pensando em vi outras 2 situações aqui que eu já anotei para ver se para começar a pôr em prática. E foi o do vetiver. Esse eu ainda também não tenho, esse eu também quero pôr em prática. E eu só tenho maravilhas, assim, agradecer, né, hoje em dia a internet por a gente ter conseguir chegar em todas essas informações tão valiosas, né, e ricas, assim, porque eu acho que todo mundo aqui só quer o bem para os seus filhos e para a família como um todo, né. Então, para mim, mudou tranquilidade. O que mudou na minha vida foi tranquilidade em relação a ela, confiança da imunidade dela estar bem melhor, né, depois do uso dos óleos. Imunidade e a respiração, porque depois a gente entra num pânico, né, da criança ter pneumonia de novo e passar por tudo aquilo, né, a gente fica quase com um trauma. E tá tudo certo aqui. Eu super indico da do Terra para todo mundo. Agora eu virei a louca dos grupos, né, de indicar óleos para todo mundo. E eu acho que é isso. Se alguém tem alguma pergunta. Obrigada, Mirela. Gente, vale a pena mesmo. Não, olha, não é barato, mas é um investimento na saúde que vale a pena. Para você ver, o primeiro Guard que eu comprei, agora que ele está acabando, tem 1 ano e meio quase. Então, dura muito, né? E O eu uso custo-benefício todos vale a pena. os dias. Exatamente, vale a pena. Meninas, muito obrigada. Tem algumas mamães falando aqui no privado que entraram depois. Eu deixei gravado daquele meio para cá, tá? Desculpa, eu não gravei o início. Mas eu tenho esses slides, posso estar disponibilizando para vocês, tá? E também deixei meu telefone aqui no chat novamente. Quem quiser falar comigo no privado, adquirir os óleos, eu faço um preço bem bacana para as mamães. Quem quiser também os protocolos, tá? Adquirindo os óleos conosco, a gente traz os protocolos, tudo certinho, ensina como vocês utilizarem os óleos. Tá tendo muitas perguntas aqui no chat, né? Das mamães que não entraram. Mas depois vocês podem me perguntar no privado, no WhatsApp.
tá bom? Porque o horário já foi 1 hora, né? Até que não foi muito longo, né? Deu 1 hora e 10. Mas muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. Nós vamos estar fazendo mais, né, Mirela, Leonai, né? Outros encontros, né? Esporadicamente é legal a gente fazer, né? Para abordarmos esses assuntos sobre os olhos, trocarmos experiências com outras mamães também. Então, nós vamos estar fazendo. Só chamar que a gente Sim. vem pra a Eu, doida dos olhos só. eu fico à disposição também, porque a gente faz esse trabalho, né, de formiguinha aqui com mães, né, e já perdi as contas de quantas pessoas eu passei o contato da Ellen. O preço que a Ellen faz também nos ajuda muito, porque ela faz ali o preço, né, de membros para as mães do grupo, né, para as mães de crianças com T21. Então, isso também é sensacional e eu acho que auxilia a gente a adquirir também, né? Acho que isso é importante falar, né? Agradecer a Ellen por isso, porque eu já contatei algumas outras pessoas aqui da minha cidade, até mães, né, de crianças com deficiência também, pensando em ajudar, enfim. Só que não fazem isso, né? E aí eu digo, bom, então a gente vai continuar indicando a Ellen. E isso é bem. E a gente segue na função, e aí agora eu nem falo mais, né? Isso foi lá bem no início. Eu digo, não, agora eu só indico o contato da Ellen e digo, ai, fala isso que eu indiquei e que ela vai te ajudar, ela tem toda a paciência do mundo, não é uma vendedora chata, né? Agora eu vou puxar o saco da Ellen aqui. Porque tu pergunta as coisas para ela, ela responde tudo que tu perguntar e não fica perguntar, e aí tu vai comprar? Não, nada, deixa a teu critério, assim, né? Então, eu acho isso bem importante também, a disponibilidade dela, né? E para mim é fantástico. Então, agora eu só indico que precisar, eu estou à disposição. E é isso. E daí, meninas, quem quiser fazer parte do nosso grupo, porque aqui tem convidadas, né, da Mirella, da Leonardo, de outras meninas que são do grupo, podem também, tá? Fazer parte do nosso grupo das mamães lá, que eu estou sempre colocando Você não informações. consegue mandar o link para elas acessarem o grupo? Eu consigo No para vocês chat? compartilharem lá. Aqui não, né? Aqui Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá. Eu vou colocar pedir o meu Instagram. Vou escrever aqui no chat, gente. Ellen.eckert. Mas se vocês me chamaram no WhatsApp, chamarem as meninas, a gente consegue dar o link, né? Para entrar aí no grupo. Ellen.eckert. Tá bom, meninas? Alguma dúvida? Ficou claro? Qualquer coisa nos chamem no privado. Se alguém quiser falar alguma coisa. Boa noite, então, gente. Obrigada. Beijo. Boa noite. Boa noite. Até a próxima.